a pulseira. Você que está nos assistindo online aí também, nós queremos agradecer a tua presença. Continua conosco aí e receba também na sua casa aí. Muito obrigado por estar conosco aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós colocamos esse momento em tuas mãos porque ele a ti pertence, Pai. Nós somos apenas instrumentos aqui, Pai. Então, que toda a honra, que toda a glória, que toda a majestade, ó Pai, todos os frutos provenientes dessa palavra, Pai, sejam creditados a Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, pela honra e pelo privilégio de poder ser usado por Ti aqui essa manhã, Pai. Não existe honra maior nessa terra do que poder ser usado por Ti, Pai. Então eu te agradeço, Pai, e te peço que cada mente aqui nesse lugar possa estar cativa à Tua obediência, Pai, para que nada das preciosidades que o Senhor tem para nós se perca, para que todo aquele que veio aqui essa noite buscar algo possa sair com esse algo em mãos, ó Pai, e muito mais, porque o Senhor sempre transborda sobre nós, porque a Tua medida é transbordante, Pai. Muito obrigado por esse momento, ó Pai, e mais uma vez, vem com o Teu fogo, vem com a Tua glória, Pai, porque nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar e falará conosco de espírito a espírito, em nosso íntimo, em nome de Jesus, amém? Acho que todos aqui, em algum momento, já andou de transporte público, né? Seja ele ônibus, metrô, trem, avião. E quando estamos durante uma viagem, em algum transporte, principalmente transportes que demandam paradas, né? Que eles param antes de chegar, que eles não te pegam no local, não te levam diretamente ao local. Você passa por algumas paradas até chegar. Existe um momento ali que antecede, né, o seu ponto de chegada, que é a última parada. É a última parada antes de você chegar aonde você quer de fato estar. E nessa última parada, é o momento que ele muda um pouco ali a sua mente, seu comportamento. Geralmente o que você faz? Você já vai ajeitando suas coisas, você vai arrumando ali, se tem alguma coisa espalhada, você já vai preparando tudo. Se você está num trem ou num metrô lotado, no ônibus lotado, você está longe da porta, você já está na última parada, e você fala, cara, a próxima é a minha, você já levanta, já vai ali, ganhando espaço, ombro a ombro com seus adversários, entre aspas, para você poder chegar e já se posicionar ali na porta, né? Você vai ficar já posicionado para quando a porta abrir, eles te jogarem para fora, literalmente. Então, esse momento de perto de chegar no seu destino, ele muda muitas coisas em nós, na nossa mente e também em nosso comportamento, porque ele antecede aquilo que você estava esperando. Então, naturalmente, você também tem que tomar ações para isso se concretizar. E é uma sensação boa. E tem os mais antigos aí, podem lembrar quando você estava indo para o trabalho, ou escola, aí você dava aquela cochilada no ônibus. E qual era aquela sensação de você acordar desesperado, com medo de ter passado o seu ponto de ônibus ali? Isso nunca aconteceu comigo, mas eu conheço algumas pessoas que já passaram por isso, e alguns que tiveram que dar uma volta na cidade toda, né? Porque já tinha passado, aí o cara espera chegar lá, o ônibus dá a volta para passar de novo. Isso é parecido com o que o povo viveu no deserto, né? Eles ficaram dando voltas ali. E a sensação de você acordar e tá assim, e a próxima parada é a sua, ela é desesperadora, mas ao mesmo tempo ela é boa, porque você fala, opa, acordei a tempo. Então você sai daquele sono gostoso, calminho, daquele momento de tranquilidade ali, e de repente você desperta, desesperado, para arrumar suas coisas e já se posicionar para sair. Mas é um benefício, porque você conseguiu, né, descansar durante a jornada e acordar no momento certo. E hoje é o momento certo para nós acordarmos para algumas coisas. Hoje é o momento certo para a gente despertar para coisas que talvez a gente não esteja prestando muita atenção ou situado em que parte da jornada estamos.
E eu quero te dizer que muitos aqui estão na sua última parada. Ou seja, a sua última parada antes de você chegar no seu destino. Não é que você vai morrer não, calma. É no seu destino aqui na terra. É no propósito que você tem a cumprir aqui na terra. Muitos aí já ficaram tristes, né? Finados passou há pouco tempo. Calma, tem muita coisa para acontecer. Você está na última parada antes de chegar aonde você deseja chegar. Aonde o Senhor preparou. No local que o Senhor designou para você estar. Esse local pode ser físico, espiritual, ministerial, profissional, eu não sei. Você sabe qual é a sua próxima parada. Você sabe aonde você quer chegar. E se não sabe, deveria saber. Então começa, você tem aí 2 horas para resolver isso. No avião a gente percebe isso também, né? Eu não entendo, nunca vou entender, porque assim que o avião aterrissa, as pessoas ficam em pé. E se amontou no corredor, porque não faz sentido nenhum. Existe um tempo de preparo até a porta ser aberta, todo mundo vai sair naquela mesma sequência. Eu não entendo porque as pessoas ficam em pé assim, com a cabeça torta, eu não consigo entender, mas as pessoas fazem isso. Assim como anuncia o voo, as pessoas já vão e ficam em pé na porta fechada, que tem um horário correto para abrir, mas as pessoas ficam lá. E também não entendo por quê, a cadeira dela está marcada, ninguém vai roubar o assento dela. Mas as pessoas fazem isso, é um comportamento humano. E eu entendo que isso é a ansiedade, que é, sei lá, uma maneira de você mostrar que eu estou pronto aqui. Ou talvez querer apressar o piloto, né, o comandante lá, se você falar, agora só depende de você, eu já estou aqui. E muitas das vezes, para as coisas mais importantes de nossas vidas, a gente não tem esse preparo. A gente não tem essa pressa. Por quê? Porque tem coisas que dependem de nós. O avião, para sair, ele depende só do piloto. E de todo mundo que está trabalhando, envolvido ali, né? Mas não depende de você. Você arrumou sua mala em casa. Você já foi preparado para o aeroporto, ou deveria ter ido preparado para o aeroporto. E em algumas áreas de nossas vidas a gente precisa ter esse preparo. A gente precisa estar pronto para que quando a porta se abra, você consiga alcançar e entrar onde você deseja entrar. Eu lembrei aqui de uma coisa que acho que só os antigos, acho que o ônibus nem permite que isso aconteça. Quando eu estava na época de ginásio, que também não existe mais, a gente tinha uma brincadeira com os amigos ali da escola, que a gente queria descer com o ônibus ainda andando. Porque naquele tempo o ônibus abria a porta, antes de parar. E aí ele abria a porta, e se você tivesse coragem, você pulava do ônibus. Acho que hoje isso nem pode, né? Acho que tem uma trava, né? O ônibus só abre quando ele de fato está parado. Então quem tivesse de primeirão na fila ali, na hora de chegar na escola, ele sofria uma pressão dos outros, tipo aí, vai aí que a gente vai também, né? Só que o primeiro pega a maior velocidade. Eu já tinha visto alguns amigos fazendo e tal, e chegou um dia que eu estava lá o primeiro da fila lá. E aí eu senti aquela pressão e falei, eu tenho que ir, tenho que pular, é legal e tal. E aí o ônibus já estava parando, estava numa certa velocidade ainda. Eu falei, agora, eu pulei. Só que nisso que eu pulei e automaticamente tombei, caí no chão. Por quê? Porque eu achei que era só pular. Só que você está em movimento no ônibus. Então, o seu corpo está em movimento. Então, se você salta dele, você salta ainda em movimento. Você está impulsionado pela velocidade do ônibus. Então, é física isso. Você bate no chão e tenta ficar parado, o seu corpo continua. Então, é um estabaco feio. E aí eu aprendi ali. E aí eu aprendi que a técnica que a gente precisa desenvolver para ter essa habilidade, você tem que pular correndo. Entendeu? Você pula correndo. É como se você já desce correndo. Que aí você, quando cai, você já cai aproveitando aquele movimento que o ônibus já estava te impulsionando. E muitas das vezes na nossa vida a gente está tão sonolento que Deus quer te colocar em algo que já está em movimento.
E aí você está chupando sorvete com a testa e cai ali de bobão, entendeu? Na parada, você vai tomar uns tabaco. Então você já tem que estar tracionando ali, você já tem que estar pronto para aquilo que Deus vai te colocar. Porque tem coisas, principalmente na vida adulta, que você só vai entrar nela em movimento. Não tem tempo para você entrar e tal, e buscar. Não, você já tem que ter feito isso antes, você tinha que estar preparado. Você já tinha que entender quais são as técnicas necessárias para você não cair quando chegasse. Então você tem que buscar isso antes. Então busque preparo. Tudo isso para dizer que você está na última parada, meu irmão. E você vai desembarcar em algo novo em breve. Você está no momento de transição ali para algo novo. E nós vamos exemplificar isso biblicamente. Josué 5, de 1 a 6. Só beber uma aguinha. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desde do lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra, e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, pelos que saíram, depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, as quais os que o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Para entendermos esse contexto, Moisés era o líder do povo, que tirou o povo do Egito. Você conhece essa história, se não conhece, a Record pode te ajudar nisso. Com alguns detalhes a mais, eu acho. Após 40 anos liderando o povo pelo deserto e escapar das mãos de Faraó, Deus levanta Josué como o sucessor de Moisés. Josué é levantado, e como nós lemos ali no texto, todos os homens de guerra haviam morrido durante estes 40 anos. Todos os homens capazes de lutar, que tinham a manha ali, que eram treinados para a guerra, para a luta, eles haviam morrido. Todos eles morreram. Então isso significa dizer que a geração que estava na mão de Josué era uma geração leite com pera, Nutella. A galera não estava acostumada à briga, à guerra, a lutar. Era uma galera que foi criada durante 40 anos com manazinho, com codorna, com nuvem protegendo do sol, com coluna de fogo protegendo do frio. Então era uma galera mimadinha de Jesus. Os caras não estavam acostumados a ter que lutar pelo pão, a ter que trabalhar para conquistar alguma coisa. Eles não estavam acostumados. A coisa vinha de maneira muito fácil. Tudo bem que não tinha uma variedade enorme no cardápio, tudo mais, nós sabemos, mas era uma coisa muito tranquila, muito fácil. O cara não precisava nem trocar de sandália, ela crescia junto com o pé dele. Então, era uma geração mal acostumada. Josué estava com a galera, que misericórdia. Ele devia olhar para aquela galera e falar: é com essa galera que a gente vai
ter que lutar, enfrentar gigantes. E essa galera, ao passar o Jordão, eles estavam na sua última parada antes de entrar na Terra Prometida, no local da promessa de Deus. E esse povo que estava, extremamente acostumado a viver uma vida, digamos assim, a nível de pandemia, em casa, de pijamas, trabalhando de casa, na moleza, agora estava tendo que encarar uma nova realidade. Porque o tempo da moleza havia acabado. O tempo onde você não fazia nada e Deus dava as coisas havia acabado. Eles precisavam agora se movimentar. Deus colocou um fim nesse tempo. Deus colocou um fim nessa viagem. Falou, aqui é a última parada da moleza. Agora, o que eu tenho para vocês é muito melhor do que vocês estão vivendo. Muito melhor, extremamente melhor. Só que para isso, não vai ser na moleza. E a gente vai aí aprender aqui qual é o ponto crucial para que você possa mudar de fase. Porque o leite com pera não passa de fase. O Nutella não passa de fase. Só tem um jeito da gente passar de fase. Principalmente se você for acostumado na moleza. É com tratamento de choque. E é isso que Deus fez com o povo. E a gente vai ver aqui. No versículo 2, Deus começa a tratar a galerinha mimada na brutalidade, sem anestesia. Josué 5, 2 e 3. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra. Tem faca de metal que é preparada e ela não corta direito. Você imagina, naquele tempo, uma faca de pedra. Sem muito recurso ali para preparar uma faca de pedra. E torna a circuncidar a segunda vez os filhos de Israel. Acredito aqui que todos saibam o que é circuncidar. É como se fosse uma operação de fimose, mas rústica, digamos assim. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. Também não queira saber o que é prepúcio. Agora pensa, num camarada que nunca passou numa faculdade de medicina, nem na porta, com a faca de pedra, tendo que fazer cirurgia em aproximadamente 40 mil homens. Não era algo agradável, nem para quem ia sofrer a cirurgia, que eu digo sofrer porque é sofrimento mesmo, e nem para ele, que imagina a situação. Você que é homem sabe, já conseguiu imaginar. Nada agradável, né? 40 mil caras. Vamos mudar de assunto, senão a gente nem almoça. E o povo estava vivendo essa última parada. E nessa última parada o negócio ia começar hard ali. E Deus deixa claro para eles que isso era necessário para que eles entrassem na Terra Prometida. Primeira conversa, antes de qualquer coisa. Mete a pedra aí. Em todos os homens. Além deles serem uma geração que murmurava, uma geração de meninos mimados, eles haviam passado aquele tempo todo na moleza ali. Só que eles viveram um nível de glória muito pequeno. E Deus estava pronto para dar a eles agora um nível de glória muito maior. Então, para que você viva um nível de glória muito maior, é necessário passar por alguns tratamentos que às vezes são doloridos. Agora, a comida seria em abundância, em variedade. Eles teriam não mais o deserto, mas um local parecido com um resort ali, all inclusive. Então, uma coisa muito melhor. Eles teriam leite, mel, frutas, picanha, churrasco, Kobe beef, pudim, tudo ali. Só que para isso existia um processo. Assim como para você ir para uma viagem legal, você precisa ralar antes para poder conseguir para essa viagem legal. O negócio era top, era coisa fina. Só que haviam gigantes ali. Era necessário encarar esses gigantes.
Nesse local eles teriam prosperidade em todas as áreas da sua vida. Prosperidade emocional, financeira, ministerial e principalmente espiritual. Porque o relacionamento que eles tinham com Deus ali era um relacionamento ruim, ao ponto de Deus matar toda uma geração. Porque era uma geração que não estava entendendo o que estava acontecendo, só ficava reclamando e não era grata a Deus. Só que entre um gigante e outro, eles iam experimentar o melhor dessa terra. Continuando o texto, Josué 5, 7 a 9 agora. Porém, em seu lugar, pôs aos seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circundaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio, essa é trava-língua, opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Esta geração, então, ela foi circuncidada ali, mas só o fato de terem sido circuncidados não significa dizer que eles se tornaram guerreiros no outro dia. Eles continuaram sem saber lutar, sem saber guerrear, só que eles passaram por dor. E naquele tempo, meus amigos, não tinha anti-inflamatório. Então, e a pedra também não passava numa estufa, vocês entendem? Inflamava. Então, por isso que passou um tempo até eles sararem, porque todos ficaram com sua parte íntima inflamada ali, e sofrendo e doendo sem tratamento. Então, Deus fez-os experimentar dor, de fato. E eles experimentaram essa dor, e a dor, ela endurece a gente. A dor cria uma casca grossa na gente. A dor nos experimenta, ela nos torna mais fortes. E foi isso que Deus estava fazendo com esses camaradas aqui. Josué passou por esse momento, e agora era o momento deles se recuperarem, para que pudessem continuar agindo. E assim como esses caras, eu e você, muitas das vezes nos sentimos despreparados para o que Deus tem para nós. Você olha para aquilo e fala: Deus, mas eu não vou dar conta desse negócio. Não me sinto apto a isso. E isso é natural, é normal. Nós devemos buscar essa capacitação em Deus. Porque aqueles que se julgam, preparados, cheios de si, eles ficam pelo caminho, que foi o caso do povo, que achava que merecia muito. Eles achavam que por ter Moisés ter tirado eles ali, agora as coisas tinham que acontecer de uma maneira muito fácil, tinha que acontecer tudo rápido, no tempo deles, do jeito deles, do gosto deles. E essa galera fica pelo caminho. Então, isso nos traz humildade muitas das vezes. E a dor também tem o poder de nos colocar no nosso lugar. Porque quando você está com dor, quando você está doente, você clama a Deus. Quando você está com dor ali, você fala assim: cara, não tem o que fazer, e você fica. Você fala: Deus, por favor, me ajuda, não tem mais o que fazer, eu já fiz o que tinha que ser feito, tomei remédio e tal. A dor nos leva a buscar a Deus intimamente, de buscar a Deus com humildade, sem nenhuma prepotência, porque você está todo arrebentado. E também nós sabemos que a circuncisão, ela é um símbolo de aliança com Deus. É impossível você passar de fase, é impossível você chegar aonde você quer chegar, sem que na última parada você não esteja já feito e alicerçado com uma aliança firme com Deus. A aliança com Deus é algo essencial para que você possa chegar onde você quer chegar. Porque essa galera não tinha aliança com Deus. Então Deus falou: nem começa a guerrear, nem entra em briga nenhuma, porque antes vocês precisam ter aliança comigo. E a circuncisão era o símbolo disso. Então Deus mostrou aí para a gente um princípio.
Ou seja, se você ficar tentando brigar, guerrear, tentar conquistar algo, entrar em alguma briga na tua força, sem ter aliança com Deus, vai dar ruim. O negócio não vai para frente. E Deus estava mostrando ali que esse princípio de aliança precisa entrar no coração de vocês. Por isso eu vou deixar vocês sofrendo um pouquinho aí. Porque pensa comigo, essa aliança, ela deveria ter sido feita aos 8 dias de vida. Aos 8 dias de vida, a criança nem sabe muito bem o que é dor. Aos 8 dias de vida, a criança ela tem uma multiplicação ali celular que é louca. Uma cicatrização numa criança, ela é muito mais rápida do que no adulto. Porque ela está produzindo células ali o tempo inteiro. Então Deus tinha dado uma ordem para fazer ao 8º dia. E isso causava muito menos dor e já marcava a criança com sua aliança. E esse processo era muito mais fácil, porque a criança não entendia, ela não tinha que fazer nada, esperava, o negócio era fácil, bem menos indolor. Agora, fazer isso em adultos dói muito mais, a recuperação é muito maior, o sofrimento é muito maior. Então, meu amigo, faça o que você tem que fazer o quanto antes. Porque quanto mais para frente você deixar para fazer, vai ser mais difícil, vai doer mais. E Deus está querendo te poupar desse sofrimento, assim como Ele quis poupar o povo desse sofrimento. Só que Ele deixou claro que, se você pular etapas, não vem achando que ela vai ficar para trás. Você vai ter que voltar nela. Você vai ter que resolver. E talvez tenha pessoas aqui que precisam resolver questões de perdão na sua família, na sua casa, com seus amigos. Porque se isso não for resolvido, a sua aliança com Deus, ela fica quebrada. Então você precisa resolver isso antes. Voltando. Então não deixe para trás. E Deus podia pensar, e você também pode pensar, cara, mas tem coisa que aconteceu comigo que eu não tive culpa. E eu te pergunto, esses 40 mil homens tiveram culpa de não terem sido circuncidados ao 8º dia? A culpa não é deles. Quem negligenciou a ordem bíblica, a ordem de Deus, foram os pais deles. Porque eles não têm autonomia sobre a sua própria vida ao 8º dia. Então, tem coisas que mesmo não sendo culpa sua, você vai ter que resolver. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Você precisa resolver, não interessa de quem foi a culpa, resolva, porque é melhor você estar com a sua aliança com Deus firmada ali. Vai doer, mas não tem outro jeito. Se seus pais não te circuncidaram no deserto, quando você ainda era pequeno, alguém vai ter que fazer isso agora. Na sua última parada, alguém vai ter que fazer essa parada. Alguém vai ter que resolver isso. E a gente pode ver isso claramente. Uma criança que não é bem instruída e educada em casa, onde ela vai sofrer? Na rua. No mercado de trabalho, na escola, em qualquer lugar. No mundo real. Esse tratamento dolorido pode inflamar. Ele vai precisar de tempo de recuperação, você não sai prontinho dele. Você vai ter que ficar de molho aí um pouco. Porque se tem coisas na vida que você não aprendeu e deveria ter aprendido, você vai aprender no tempo errado e com mais dor. Quanto mais mimado você foi, possivelmente mais dolorido vai ser. Porque lembra, né? Foi sem anestesia. Isso serve para nós que somos pais também. Fica evitando de corrigir seu filho. Fica evitando
de causar desconforto para o seu filho, porque ele é muito pequenininho. O desconforto virá em algum momento. Porque aquilo que você faz com o seu filho hoje pode impedi-lo, aquilo que você deixa de fazer com o seu filho hoje, pode impedi-lo de alcançar promessas lá na frente. Mas Deus não vai deixar de fazer, mesmo que doa. E Deus falou isso para Josué: Josué, aquilo que seus pais não fizeram, precisa ser feito. Aquilo que eles não fizeram, você mesmo vai ter que fazer, Josué. Era papel deles, mas eles não fizeram, agora é tua vez, você que vai fazer. Ou faz o que tem que ser feito, ou vai ficar pelo caminho. Só tem essas opções. E talvez você hoje esteja vivendo tempos de correções de Deus. Talvez você esteja tratando em você erros de seus pais, do seu passado. Mas a boa notícia é que passando por isso você vai estar pronto para entrar onde você tem que entrar. Que passando por isso você vai estar apto a receber de Deus aquilo que você busca em Deus. Repete comigo: a dor faz parte do tratamento. Mas repete comigo também: a dor passa, os benefícios ficam para sempre. Aquilo que era para ter sido ali feito de uma maneira bem simples, doeu muito mais, mas o benefício ficou do mesmo jeito. E você pensa para aqueles caras que viveram numa geração que os pais não preservaram a aliança com Deus. E pensava: pô, será que esse negócio é importante mesmo? Ninguém fez nos últimos 40 anos. Que ideia maluca é essa de Josué, cara? De querer fazer esse negócio agora. O que tem isso a ver com enfrentar gigante, com lutar? Não é melhor ele treinar a gente aqui, chamar o professor Miyagi, sei lá mais quem, Kung Fu Panda, e a gente treina aqui e encara os caras. O que tem a ver cortar aqui a parada? Mas não era isso. Deus estava restaurando ali algo espiritual, porque aquela guerra, ela não era uma guerra natural apenas. E a Bíblia fala que eles ficaram sentados até sarar. Sentados. Ou seja, Deus ainda fez gerar nesses caras paciência, sei lá mais o que ele fez. Tratou muita coisa em cada um ali. Porque imaginem, todo o tempo que você estava ali inflamado, ele falou: fica sentado. Mas entendam que isso é uma maneira de Deus preservar. Por quê? Se eles continuassem as suas atividades normais, a inflamação demoraria muito mais a cicatrizar ali. Porque quando a gente sai, vai no médico, está com algum problema, qual é a primeira coisa que o médico faz? Repouso. Então Deus estava ensinando medicina ali, inclusive. Ó, depois da cirurgia, repouso para vocês, sentadinho até sarar. Então esses caras ficaram sentados sei lá quanto tempo. Eu não tenho ideia de quanto tempo demora uma cicatrização dessa. Mas eles precisaram ficar sentados. E muitas das vezes, nós não estamos dispostos a ficar sentados. Deus vai fazer o que tem que fazer em você e provavelmente Ele exige um tempo. Tipo, calma, senta. Porque quando acontece algo, ou quando você recebe algo da parte de Deus, porque eles receberam algo da parte de Deus, ao serem circuncidados, espiritualmente falando, você fica logo eufórico: eu quero fazer. E Deus falou: calma. Então, se Deus te deu algo na sua mão, você recebeu uma notícia. Você não recebeu sua bênção ainda, mas recebeu uma notícia. O que você faz? Você já quer contar para todo mundo. Você já está muito alegre. Só que, calma, espera sentado. Espera o negócio acontecer. E é isso que Deus nos ensina através desse tratamento com o povo. E não eram adolescentes. Existiam homens ali de até 40 anos, porque o povo continuava produzindo gente. Então, durante 40 anos, produziu gente. Então, tinha de 40 anos para baixo.
Agora entenda que o trabalho do líder não é fácil, né? Porque Josué era o líder. E o trabalho dele, vocês lembram qual que foi, né? Um trabalho ruim. E muitas das vezes as pessoas têm algo, né, contra o seu líder ali. Porque pensa, o povo viveu tudo que viveu no deserto porque eles tinham algo contra o líder, Moisés. O tempo todo, eles questionavam a atitude de Moisés. Eles questionavam a liderança de Moisés. Eles questionavam se Moisés de fato estava sendo direcionado por Deus. O tempo todo. Para que esse cara tirou a gente daqui? Isso e aquilo, lá era melhor. Tá? O tempo todo eles questionavam a liderança de Moisés. E o líder, ele passa por esses questionamentos. Mas um líder raiz, igual Josué, não está nem aí para isso. Porque em momento nenhum Josué questiona o que Deus ordenou ele a fazer. Apesar de ser algo muito complicado e difícil. Porque tinha que mudar a cabeça de uma geração mimada. Mas ele foi lá e falou, vamos lá, faz a fila aí, pá, 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 e vamos nessa. Então, todos nós somos líderes em algum patamar. Então saiba que, mesmo as pessoas questionando, você precisa ter a sua identidade firmada em Deus e ter certeza da sua aliança e, principalmente, da sua comunicação com Deus. Para que você, quando receba algo de Deus, fale, meu irmão, não interessa se vocês entenderam ou não entenderam. É assim. Agora, um outro ponto que é interessante, naqueles dias, as pessoas viviam com muitas roupas, porque a nudez, ela era sinônimo de vergonha. Muitas das vezes a Bíblia fala que a palavra vergonha encontrada na Bíblia, ela está se referindo à nudez. Então pensa para esses caras marmanjos, que viviam nessa cultura, ter que chegar lá, levantar as coisas lá para Josué ter que cortar. Era uma outra quebra de paradigma cultural da época também. Fala, peraí, como é que Josué... Por que Josué é apto a ver a minha vergonha aqui e não só ver ainda cortar? Então essa galera, não foi fácil para essa galera. Esse tratamento, ele foi doloroso, ele foi difícil, ele foi custoso. Porque era físico, era espiritual e era também cultural. Então Deus muitas das vezes vai mexer na nossa vida e vai fazer você sair de repente da cultura da sua família. Vai fazer você questionar coisas. Vai fazer você viver diferente com o que você viveu. E esses caras aceitaram isso e por isso tiveram vitória. Porque se eles não se submetessem a quebrar todos esses paradigmas, a quebrar tudo isso, eles não teriam tido vitória. Eles abriram mão da sua vergonha. Eu sei que muitos de nós temos coisas em nossos passados que nos trazem vergonha. Eu posso dizer que todo mundo tem alguma coisa que pode trazer vergonha. Eu quero dizer o seguinte, você precisa vencer isso. Porque essa passagem mostra um símbolo disso. Então você não pode ter vergonha do teu passado, vergonha da tua história, porque a tua história te construiu, cara. Você é o que é por ter sido construído por essa história. Então, não tenha medo de usar aquilo que você passou talvez como vergonha para ajudar outras pessoas. Exponha isso, porque a tua doença pode curar outros agora. Não tenha vergonha do que você viveu ou passou, porque Deus é bom. Ele é o tempo todo bom. O tempo todo bom. Ele nunca se esqueceu de você. Tudo que você passou ou viveu, Ele estava ali. Não estava escondido aos olhos dele. E nada que você viveu, Ele podia impedir e abriu mão de impedir. Nada. Porque Ele é o tempo todo bom. Deus nunca foi mal com você. Deus nunca foi mal com você. Algumas pessoas precisam ouvir isso. Deus nunca foi mal com você. Tudo que você viveu é
parte da bondade de Deus. Faz parte da bondade de Deus. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa aqui. Vamos imaginar uma história. Ou imagina você mesmo. Você foi no mercado, comprou coisas, né, para alimentação da sua casa, e comprou ali Danones para o seu filho. Comprou algumas bandejas de Danone, e quando você estava chegando no seu carro, você foi lá arrumar as suas compras, e veio uma menininha, toda sujinha, moradora de rua, mais ou menos na idade do seu filho, falando que está com muita fome, muita fome. E aí você pega parte daqueles Danones ali e dá para ela, para que ela possa matar sua fome. Ela fica feliz, você também se sente bem, porque você fez algo bom, você ajudou alguém. Você terminou de arrumar suas compras, fechou o carro, foi para sua casa, chegou em casa, botou as compras na mesa, já estava mais ou menos perto da hora do almoço, o almoço já estava pronto, seu filho vem correndo, vê o Danone naquela sacola ali, fala: mãe, me dá Danone, mãe, me dá Danone, Danone. O que você fala para ele? Não, Danone não. Primeiro você tem que almoçar. Você foi bom com a criancinha, moradora de rua, ao dar Danone para ela? Sim ou não? Você foi bom. Agora, ao negar para o seu filho Danone antes do almoço, você foi bom? Muitas das vezes, nós estamos olhando o outro tomar Danone e achando que Deus só está sendo bom com o outro. Só não está na hora de você tomar o Danone. E eu vou além. Sabe por quê o pai não deu Danone para o filho? Porque o amor está acima da bondade. Ele não deu o Danone para o filho porque ele ama o filho. Tem coisa que ele só não te deu porque não está na hora. Danone fora da hora faz mal. O almoço faz bem. O almoço é que te dá sustento. O almoço é que vai te dar nutrientes. O almoço que vai ser saudável para você. Você foi bom com a criancinha no mercado porque você não a ama de fato. Você nem sabe quem ela é. Você agiu com bondade, e isso é ótimo, assim que tem que ser. Mas você não a ama, você não tem compromisso com ela. Agora, com o seu filho você tem compromisso. Com o seu filho você ama de verdade, por isso você não dá. Então, pare de tentar se comparar com outras pessoas. Pare de tentar julgar a bondade de Deus, porque nós não temos capacidade alguma de julgar a bondade de Deus. Porque o mesmo ato, ele pode ser bom para um, e ele não ser feito para o outro, também está sendo bom. Porque o amor de Deus sobre você, sobre cada um de nós, está acima de tudo isso. Então tudo que Deus faz por você, ou fez por você, é fruto do amor dele por você. Então não reclame dos danones que você não comeu. Não reclame dos nãos que a vida te deu. Porque isso é fruto do amor de Deus, porque Ele tem um compromisso com você. Ele não quer te agradar em um momento, Ele quer te agradar numa trajetória. E essa última parada, ela pode ser dolorida, vergonhosa. Nem sempre vai ser boa essa última parada. Agora tem um ponto muito legal, porque quem define o tempo dessa parada é você. Porque o povo ficou 40 anos no deserto, até Deus aniquilar todos eles, porque eles não entenderam o negócio, eles não quiseram parar e fazer o que tinha que ser feito. Então, não resista ao tratamento.
porque senão você fica pelo caminho. Eu tenho certeza que se algum daqueles 40 mil homens ali ficasse de palhaçada, de frescura, Josué não ia perder tempo com ele, não. Josué ia logo catar outro, então vem cá, vem quem quer. Quem não quiser, que se dane, vai morrer. Deus já mostrou que vai matar, que matou todo mundo, que não quis se consertar. Agora, quem resolve, faz rápido, o processo é rápido. Agora, quem fica abrindo mão do processo, esperando, fica 40 anos e no final ainda morre. E o ponto crucial, mais importante dessa passagem é que ninguém sai da última parada sem ter um encontro face a face com Jesus. Rapidamente, abra sua Bíblia em Gênesis 32, 20 a 30. Meu Jesus, vou acelerar aqui. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim. Depois você lê, não vou ler, não vai tomar tempo. É a história de Jacó guerreia com o anjo e tal, e é abençoado. É isso que a gente precisa saber, para a gente prosseguir aqui. Ele tem um contato direto com esse anjo, e depois desse contato ele fala o quê? Eu estive face a face com Deus. Jacó estava, nesse momento, voltando para a sua terra. Isso significa dizer o quê? Ele estava indo pegar a sua herança, porque a herança dele como primogenitura era a terra dele, e ele estava voltando para a terra, depois de viver tudo que ele já viveu. E ele voltando para a terra, teve esse momento, por quê? Ele estava com medo, porque provavelmente ele ia encontrar com Esaú no meio do caminho, e aí a batata ia assar, porque ele sabia que Esaú estava doido para matar ele desde pequenininho. E aí ele estava lá, e ele deixou o povo ir à frente, orientou o povo, deu presentinho, não sei o que, tal, ó, se encontrar com Esaú, faz essa parada aqui. E ele ficou atrás, mas ele era um homem de Deus. Ele estava orando, ele não queria ter esse problema, ele não queria ter essa briga, essa confusão. Ele já era um homem rico, sem a herança lá. Esaú também já era um homem rico, sem a herança lá. Então eles falaram, cara, para que essa treta? E ele estava orando. E aí, durante a noite ele dorme, e ele é acordado com alguém brigando com ele. Agora pensa alguém que foi dormir com medo do irmão, porque ia tretar. E aí ele está dormindo, ele acorda com alguém batendo nele. Quem que você pensa que é? Esaú. Esaú me pegou aqui, ou algum soldado, alguém de Esaú me achou aqui dormindo, e já me pegaram. Não deu certo eu mandar a galera na frente, eles vieram por trás. Só que não, era um anjo. E aí, Jacó sai no braço com o anjo. E no final de tudo isso, o anjo o abençoa. Ele diz, o anjo o abençoou, porque ele lutou com o anjo até que o anjo o abençoasse. Ele não deixou o anjo ir embora até que o anjo o abençoasse. E o anjo o abençoou. E após isso ele diz, tenho visto Deus face a face. Jacó teve um encontro face a face com Deus antes de entrar na sua terra prometida. E era Deus em forma de homem, porque ele lutou fisicamente. Era Deus em forma de homem. Quem é Deus em forma de homem? Jesus. Ele reconhece ter visto Deus face a face. E ele é recebido por Esaú, nesse encontro, em paz. Esaú recebe ele em paz. E é tudo bem, eles conversam ali e tal. E não tem nenhuma guerra, nenhuma briga. Eles têm um momento de reconciliação. Essa é a bênção que Jacó buscava. Ele não queria ter treta com o irmão dele. O anjo foi lá e eu abençoo. Não vai ter treta, você vai encontrar ele e vai dar tudo certo. Vai ser bênção. Em seguida, né, mudando aqui o panorama, vamos ver uma outra aparição, entre aspas, né, de Cristo, no Velho Testamento.
que é na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que está em Daniel 3, a gente também não vai abrir para ganhar tempo. Você conhece a história, se não conhece, está na Bíblia. Eles rejeitam adorar essa estátua, e aí eles são condenados aí para uma fornalha de fogo, e aí o rei ainda dá mais uma segunda chance e fala, ó, vou abrir uma exceção, gosto de vocês, vamos mandar cantar de novo aqui, tocar as paradas aqui, e aí vocês adoram a imagem aí, mais uma, vou quebrar o galho, hein, exceção. Não, vão adorar não. Fornalha nos caras. E aparece, a Bíblia relata, o quarto homem. E a Bíblia diz que esse quarto homem era semelhante a quem? Semelhante ao Filho de Deus. Mas alguém já tinha visto Jesus? O rei manda tirá-los da fornalha. Ou seja, isso é mais uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. A teologia chama isso de cristofania. E após esses 3 jovens passarem pela sua última parada, que foi uma fornalha, experimentaram um derramar da graça de Deus. Porque a palavra diz que esse mesmo rei que havia jogado eles na fornalha, os fez prosperar. Daniel 3, 29 a 30, vou ler rapidinho. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual a todo povo, a nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Nesta última parada, antes de sua vida, a gente pode ver a última parada do povo de Israel, como foi, a última parada de Jacó, como foi, e agora a última parada de Sadraque, Mesaque e Abednego, como foi. As últimas paradas antes de você entrar na Terra Prometida, ela pode acontecer de várias maneiras, mas nós podemos ver que todas elas teve pressão, muita pressão. Uma teve dor, de Sadraque e Mesaque não teve dor, mas não teve dor porque eles estavam dispostos a sofrer a dor. Só que Deus livrou eles da dor, mas eles foram dispostos a sofrer a dor. Então, no mínimo, você precisa estar disposto a sofrer a dor, nessa última parada. E o principal é que em todas elas foi necessário um encontro com Jesus. Um encontro face a face com Deus. Voltando lá para o texto inicial, você sabe qual é o significado do nome Josué? Significa Deus é salvação, que é o mesmo significado do nome Jesus. Que na verdade, Josué e Jesus são o mesmo nome, porque eles partem da mesma raiz, que é Ioshua, em hebraico. Josué é como se estivesse falando Jesus em aramaico. Então é a mesma palavra, tem o mesmo significado. Ou seja, Josué era uma tipificação de Cristo, assim como Isaac também foi uma tipificação de Cristo. E o povo, antes de entrar na Terra Prometida, o que Deus estava nos mostrando? Antes de entrar na Terra Prometida, precisa ter um encontro com Jesus. Só que ele está falando isso lá no princípio da Bíblia. Fala, para nós hoje, podemos orar e falar, caramba, desde lá. Para entrar na Terra Prometida, tem que ter um encontro e firmar uma aliança com quem? Com Jesus, tipificado por Josué. Então, se tem uma coisa que você não vai conseguir fugir, é desse encontro com Jesus. E a boa notícia é que ele está aqui. E esse encontro é hoje. Você está no lugar certo, na hora certa. Nesse encontro, as vergonhas, as frustrações, o seu passado, talvez tenham que ser expostos. Mas ele vai resolver. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça aí. Com um relacionamento superficial com Cristo, um relacionamento sem muita intimidade, sem de fato conhecer Ele profundamente,
você só consegue chegar até aqui, até a última parada. Você vai morrer na última parada, ou você pode ficar anos nessa última parada se você não tiver um encontro face a face com o teu Criador, com Jesus. Você jamais vai chegar a algum lugar sem um encontro, porque isso é uma ordem bíblica, é uma premissa bíblica. Nós podemos ver isso, que os grandes homens de Deus passaram por esse encontro face a face com Deus. Então, para entrar nessa terra prometida, e eu não estou me referindo ao céu, porque é um erro a gente julgar a terra prometida apenas com o céu, porque a terra prometida foi um lugar na terra. O que é a terra prometida? Terra prometida é um lugar onde você luta, mas tem conforto. É um lugar onde você briga, tem que trabalhar muito, mas você tem recurso, tem conforto, tem tranquilidade, tem paz. Então, a terra prometida é um lugar na terra. A tua terra prometida é na terra. Porque se terra prometida fosse o céu, no céu vai ter gigante para a gente encarar, para lutar, para brigar. No céu a gente vai ter que ficar... Não tem. É um símbolo de um tempo novo nessa terra. Mas só vive esse tempo de plenitude quem tem um encontro face a face com Ele. Então, se você quer entrar nesse tempo de conforto, mas também de luta com gigantes, mas com a certeza que teremos vitória em Cristo, assim como o próprio Jó fala, Jó foi o homem que mais sofreu na Bíblia. E o que ele fala no final de tudo aquilo? Isso porque a Bíblia já diz que ele era homem irrepreensível antes dele sofrer. Mas só ao final de toda a dor, ele termina falando no seu último capítulo o quê? Hoje os meus olhos te veem. Hoje eu conheci Deus face a face. Jó 42:5 fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, se você quer ver a Jesus face a face, se você entende que você está vivendo essa última parada e a partir de hoje você fala: basta, eu vou ter um encontro face a face com o meu Criador, e a partir de hoje eu me preparo, eu sofro o que tiver que sofrer, passo a vergonha que tiver que passar, para poder firmar minha aliança com Ele e ir para minha terra prometida. Fique de pé no seu lugar.